Mas é isso, né? Então, tem nem o que comentar, né? Tem nem o que comentar sobre isso. O decreto chegou agora, né? O decreto de Alagoas, aqui do estado. Então, vamos para uma fase mais restritiva. Não é lockdown, né? Porque lockdown ainda não é isso que foi proposto. Cabe a gente, né, seguir essas regras, tentar pelo menos ficar o máximo de tempo possível em casa e pelo menos quando sair de casa usar lá a máscara, né, usar o álcool em gel, evitar aglomerações, o básico, né? Um ano depois ainda é necessário falar isso, porque no Brasil a ignorância venceu, então estamos ainda, né, andando em círculos ou caminhando aí a passos largos rumo ao abismo. E hoje, né, precisamente hoje são 16 de março, é uma data emblemática para a CEUNI, né, porque foi 16 de março de 2020, exatamente um ano atrás, que foi decidido lá na reunião, né, que foi feita da direção, com as coordenações, a paralisação, a suspensão das aulas presenciais. Achávamos naquela época que ia ser só uma semana, né, tanto é que o comunicado dizia isso, estamos completando um ano sem atividades presenciais, justamente por essas razões que estamos vendo, né? Hoje, 16 de março de 2021, estamos numa situação muito pior do que lá no pico da primeira onda. Infelizmente, por isso é necessário tomar essas medidas hoje, né? E é por isso que ainda estamos por aqui. Bem ou mal, seguimos com as nossas aulas remotas, né? De lá para cá muita coisa já evoluiu, né? Então, agora, né, estamos mais acostumados com esse sistema e era uma coisa que me perguntavam lá na primeira aula, isso aí eu não esqueço, né? Fica cada vez mais claro, né? Olhando para trás, olhando lá para o começo de fevereiro, que não voltar às aulas presenciais foi a melhor medida, né? Porque quem voltou, logo, logo vai ter que, né, retornar ao status anterior, que é esse nosso aqui, de ter só aulas remotas, né? Então, infelizmente, são os remédios amargos que temos que tomar. Não é o caso do suco de laranja da Camila, que deve estar bem docinho, né? Mas Era Eno, professor. era eno. Deve ser doce ainda, né? Mas enfim, pelo menos está melhorando aí a acidez estomacal. Mas É enfim, um remédio doce. mas pelo menos esse não é um remédio amargo, não. Né? Mas enfim, é isso, né? Então vamos seguir aí as medidas, vamos continuar nos cuidando, porque as coisas estão complicadas. Maceió com 91% de lotação das UTIs, né? Segundo aí a informação oficial do governo do estado, então não está para brincadeira. Com essas variantes, as coisas estão cada vez piores. Então temos que nos cuidar. Estamos fazendo a nossa parte, nós aqui, né? Esses 16 alunos e o professor que estão aqui hoje nesta aula, né? Nesse momento. Então estamos fazendo a nossa parte e vamos continuar fazendo com as nossas aulas remotas. E aqui a gente vai levando, né? Sobrevivendo um dia de cada vez. É assim que tem sido há exatamente um ano para nós, especialmente maceioenses, né? E alagoanos, que estamos vivendo em Alagoas, que eu não sou alagoano, mas vivo em Alagoas já há 20 anos. Bom, então vamos continuar, vamos dar continuidade aqui aos nossos assuntos, à nossa aula. Bom, hoje, peraí, antes de falar disso, né? Só confirmando aqui, né? Hoje é o dia da entrega aí da atividade, da primeira atividade, e só esclarecendo uma coisa importante, quem ainda não fez, tá? Não se preocupe assim tanto, porque o prazo aqui, né? Como nós não temos mais aula presencial, antigamente, né? Na aula presencial, vocês tinham que entregar até o final da aula, né? Aqui não, vocês podem ainda depois da aula, se tiverem aí alguma disposição restante, fazer a atividade e me mandar até as 23h59. Então, o prazo está valendo até as 23h59 de hoje, tá certo? Então, depois da aula pode mandar? Pode. Eu só vou dar o recebido amanhã, né? Mas tá valendo, tá? E já emendando... Isso, Lucas. Beleza, tá certo. Pronto. Pensou bem. Só não vá muito longe porque tem a prova da monitoria amanhã, né? Se ligue. Para não chegar muito cansado amanhã na prova da monitoria, se bem que é 10 da manhã, então não vai ser tão cedo assim, não. Mas aí, dando continuidade aqui, tá? Vocês estão fazendo aí a primeira atividade e eu já vou mandando para vocês amanhã a segunda, tá? São 3, né? Então essa aí é a segunda atividade, certo? No mesmo estilo dessa primeira. Vão ser 4 questões. As 2 primeiras vocês estão vendo aí, né?
As duas primeiras são questões de marca X, aí vocês vão apontar a alternativa correta e vão justificar essa alternativa que foi marcada por vocês como a correta, com base na doutrina, com base no Código do Consumidor. Por favor, não respondam só, porque o artigo tal diz isso e pronto, acabou. Não, eu quero respostas mais elaboradas, tá? Não corrigi ainda essa primeira atividade, até porque ainda está rolando, né? Mas só uma dica para vocês, né, para ajudar vocês na própria elaboração das respostas. Então, tentem ser claros, concisos, objetivos, mas não fiquem só se prendendo à letra fria da lei, porque está aí bem claro, né? Com base no código e na doutrina. Então, pesquisem um pouco também para incrementar essa resposta e não deixar só é isso porque o código diz que é, né? Então, a primeira questão, a segunda são de marca X. Na terceira, vem um trecho de um acórdão, de uma apelação cível aqui do Tribunal de Justiça de Alagoas, para vocês darem uma comentada sobre o assunto, tá? E a quarta questão, para vocês falarem um pouco sobre o princípio da soberania nacional em relação ao direito do consumidor. Como vocês estão observando, eu vou misturando algumas questões que já falei, né, nas aulas anteriores, com alguns assuntos que eu vou falando na aula, né? Ou falo na aula nesta aula, ou vou falar na próxima. Mas a ideia é essa mesmo, é de vocês, como isso aqui é como se fosse a nossa revisão, né? Como eu não tenho tempo aqui na disciplina de 40 horas de fazer a revisão, essa é a nossa forma de revisar o conteúdo. Então, já vou passando nos exercícios assuntos que vocês já viram comigo e outros que verão em breve ou verão na mesma aula, e aí vocês vão dando já as respostas conforme as pesquisas de vocês, certo? Então, amanhã eu coloco já no sistema, lá no site da CEUNI, esse exercício, e aí vocês vão ter até a próxima terça, o dia 23, para entregar. No mesmo sistema, mandando para o meu e-mail, né, o joseclaudemir@gmail.com, preferencialmente, né, quem já mandou a atividade está vendo que sempre que eu vou recebendo, eu respondo lá, recebido, né? Pelo Gmail eu consigo fazer isso, pelo sistema da CEUNI eu não consigo, então eu dou preferência ao Gmail porque vocês vão ter essa garantia que eu recebi. Pelo sistema da CEUNI vocês só vão saber se eu recebi ou não quando eu for corrigir a atividade, né? Então, para dar mais segurança para todos nós e para vocês, é melhor mandar pelo Gmail que eu consigo responder ali assim que eu recebo as atividades, certo? Bom, então, quanto à atividade é isso, agora vamos continuar aqui nosso assunto. Estamos vendo, né, começamos na aula passada a ver os princípios de direito do consumidor e estamos na primeira parte desse assunto, porque são princípios constitucionais, depois os princípios que estão previstos no CDC e, finalmente, veremos os direitos básicos do consumidor que estão lá também no Código de Defesa do Consumidor. Então, só recapitulando, a gente viu na aula passada o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da liberdade, né, visto sob essas duas perspectivas, fornecedor e consumidor. Vimos o princípio da igualdade, né, que aqui não é só igualdade formal, mas também a igualdade material. E chegamos ao princípio da solidariedade, né, que foi o último que eu falei antes do final da aula, e terminei a aula passada fazendo aquela leitura do livro do Bauman, né, sobre a ética no mundo dos consumidores. Então, só concluindo esse princípio da solidariedade, né, deixando bem claro que ele ainda é uma aspiração, né, deve ter ficado isso bem claro para vocês na aula passada, que é uma questão, né, que ainda está para ser buscada, que ainda está para ser conquistada, né? Esse princípio da solidariedade entre fornecedor e consumidor é algo que ainda precisa ser melhorado, é algo que ainda precisa ser atingido, né? Assim como a sociedade como um todo no Brasil está doente, né? Então, se falta solidariedade nas relações humanas em geral no Brasil, também falta solidariedade nas relações de consumo. Isso aí é uma consequência lógica, né? Então, se o povo brasileiro em geral ainda não está, né, tão chocado com mais de 2.000 mortes diárias por Covid, logicamente que aqui não vai haver tanto choque, né, pela falta de solidariedade de fornecedores e consumidores, ou entre fornecedores e consumidores. Então, é algo que vai ser conquistado à medida que a sociedade brasileira melhorar como um todo, né?
Então, a solidariedade aqui é algo muito mais amplo. Se não chegou a 3 mil, chegou perto, né? Mas é questão de tempo. Se não chegar agora, vai chegar daqui a alguns dias, infelizmente. O colapso é geral, né? No país hoje. Então, o princípio da solidariedade é algo ainda a ser atingido, né? Por isso que, na definição da doutrina, ainda é mais um dever ético do que algo efetivo, vamos dizer, né? Algo que já atingiu ali a questão da plena efetividade, ainda não. Então, é algo que deve ser buscado, é algo que deve ser, né, atingido no futuro, que esperamos que seja um futuro próximo, né? Mas para isso também é preciso que a sociedade evolua em alguns outros pontos, e não é isso que estamos vendo aí no nosso dia a dia, infelizmente, né? Então, a solidariedade consta como um princípio aqui fundamental para o direito do consumidor, mas que ainda há muito a ser percorrido para que a gente possa realmente vislumbrar, visualizar isso aqui de maneira bem clara nas relações jurídicas, né, e nas relações de fato entre consumidor e fornecedor, certo? Só para deixar bem claro isso, que não deu tempo de falar, né, sobre essa questão depois que eu li o trecho do livro do Bauman na aula passada. Bom, aí vamos para o quinto princípio constitucional. Então, ainda estamos nos princípios constitucionais de proteção ao consumidor. E aqui temos o princípio da soberania nacional, que está lá expresso no artigo 1º, inciso 1 da Constituição, né? Então, com relação à questão da soberania nacional, o que aparece aqui mais claramente é a questão da prevalência de aplicação do nosso Código do Consumidor perante outras normas correlatas advindas do direito internacional. Essa é uma questão mais de conflito, né, internacional de normas, conflito territorial mesmo, de normas, né? Isso vocês vão ver com mais detalhes quando estudarem lá direito internacional privado, lá no 10º período, mas existe esse conflito, né, entre regras de países diferentes. Então, se há uma relação de consumo a nível internacional, então há um conflito entre a norma brasileira, pode haver, né, um conflito entre a norma brasileira e a norma do outro país ao qual, né, o consumidor brasileiro se dirigiu. Então, nesses casos, o que prevalece aqui como regra é que nessas relações jurídicas, né, em que haja conflito de normas com relação ao direito brasileiro, CDC brasileiro, e normas de direito do consumidor de direito internacional, então, em regra, deve prevalecer o nosso Código de Defesa do Consumidor, certo? Então, essa seria a questão, né, da prevalência da soberania nacional, ou seja, da prevalência da nossa lei nacional sobre leis estrangeiras. Mas aqui existem algumas exceções que a doutrina, historicamente, mencionou, certo? Que a exceção principal, não era essa aí que eu vou falar daqui a pouco, né, essa que está embaixo, mas a exceção principal, ela se relaciona a outro princípio que a gente já viu em aulas anteriores, que seria aquele princípio da aplicação da norma mais benéfica ao consumidor, certo? Então, nas relações de direito internacional, também se utiliza essa exceção, certo? Então, se houver, por acaso, um conflito entre o Código do Consumidor brasileiro e uma lei de direito do consumidor estrangeira, aquela lei que for mais benéfica para o consumidor deve ser aplicada. Se for a lei estrangeira, então deve se aplicar a lei estrangeira. Isso nas relações internacionais, certo? Agora, se for a nossa lei, o nosso Código do Consumidor, então não tem exceção, continua sendo aplicada a regra. Então, a doutrina sempre apontou essa possibilidade de exceção, no caso de aplicação de normas mais benéficas ao consumidor, certo? Mas nesse caso aí, que eu vou falar agora, dessas convenções de Varsóvia e de Montreal, a situação é diferente. E essa foi uma mudança recente, né? Mais recente que aconteceu aí há uns anos, né? Alguns anos atrás aconteceu, por conta do julgamento do recurso extraordinário 636331, decisão do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso aí, nós temos isso, a gente vai estudar melhor depois, né? Mais à frente, mas nesse caso aí especificamente, nós temos um conflito de normas já bastante antigo, que trata das questões relacionadas a viagens internacionais, principalmente viagens de avião, né?
Então, os trajetos aéreos, né? E em relação, por exemplo, a extravio de bagagens, então sempre houve essa discussão se, no caso de viagens internacionais, né? Então, você pega um avião daqui para o Brasil, né? Do Brasil para Portugal, do Brasil para a França, etc. Então, qual seria a norma aplicável? Se seria o Código de Defesa do Consumidor brasileiro ou se seriam essas convenções, né? As convenções de Varsóvia e de Montreal, elas tratam a nível internacional das questões relacionadas ao transporte aéreo de passageiros, certo? Então, essas são as normas internacionais que regem o tema. Não necessariamente, Afran. Varsóvia é uma cidade polonesa e Montreal canadense. Então, as convenções, né, de Varsóvia e de Montreal, elas tratam desse tema, né, especificamente a nível internacional. E elas não são mais benéficas para nós brasileiros, certo? Por quê? Uma coisa que vocês já aprenderam com a professora Manuela, lá em Responsabilidade Civil, é que temos uma regra muito fundamental e elementar, no caso específico, né, de indenizações, de ações, né, que tratam de danos morais ou de danos materiais, né? Há uma regra aqui básica de que não deve haver, no caso do Brasil, tarifação, né? Ou seja, estabelecimento de valores hipotéticos que devem ser aplicados a qualquer caso semelhante. Não. A ideia aqui no Brasil é de que cada caso deve ser julgado individualmente e o juiz deve estabelecer para cada situação a sua indenização respectiva. Não é isso? Vocês não aprenderam isso com a professora Manuela? Essa questão também vai aparecer aqui no direito do consumidor. Então, o nosso CDC também proíbe a tarifação, né, de danos. Então, as indenizações não devem ser tarifadas, não deve haver um valor específico, né, e único, né, padrão para as indenizações. Então, isso é o que trata o nosso Código do Consumidor, da mesma maneira que já existe lá no direito civil. Mas essas convenções, elas tratam da possibilidade de estabelecer tarifação e teto, ou seja, um valor máximo para indenizações. E isso acaba trazendo, em casos práticos, prejuízo para o consumidor, dependendo do tipo de bagagem que ele está levando e dependendo do valor da bagagem, né, de tudo que estava lá nas malas. Então, essas normas internacionais, em determinados casos, ou em muitos casos, elas vão trazer prejuízos para nós consumidores. Então, o que o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo nesse caso aí foi uma exceção da exceção, porque aqui não se aplica, nesses casos específicos, a norma mais benéfica, né, para o consumidor. Vai ser aplicada a norma mais benéfica para a empresa aérea. E, nesses casos, quase sempre, vai haver prejuízo para o consumidor. Então, não é a norma mais benéfica aqui, porque a norma mais benéfica deveria ser o CDC e não as convenções. Mas o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo dessa maneira e hoje, em caso, né, de extravio de bagagens ou outros problemas que ocorram em voos internacionais, vão incidir essas convenções, a Convenção de Varsóvia e a Convenção de Montreal. Depois eu vou mostrá-las para vocês, né, para a gente ver com detalhes essas regras, né, que tratam das indenizações e tudo mais, dos danos. E aí a gente vai perceber, vocês vão perceber principalmente que isso vai trazer, sim, prejuízos para o consumidor. Então, acaba que o Supremo, nesses casos, né, afasta aquela ideia de se aplicar a norma mais benéfica para o consumidor. Não, não vai ser isso. Vai ser, na verdade, a norma mais benéfica nesses casos para as empresas aéreas. É um retrocesso, como a Fran está dizendo aqui, sem sombra de dúvida, né? Como tem sido nos últimos anos, né, de 2014 para cá, a gente está sofrendo retrocessos em todas as áreas e no direito do consumidor não tem sido diferente. Então, é mais um retrocesso. Então, resumindo, né, resumo da ópera, o princípio da soberania nacional tem como regra, né, a prevalência do Código de Defesa do Consumidor brasileiro em caso de conflito com outras normas de direito internacional, né? Mas aí é possível que existam exceções. A exceção mais consagrada aí pela doutrina é a de que se pode aplicar a norma mais benéfica para o consumidor, e aí
Se for a norma internacional, que seja ela a ser aplicada. Mas nesse caso aí específico das convenções de Varsóvia e Montreal, o Supremo criou a exceção da exceção, porque aí não é a norma mais benéfica para o consumidor, mas sim será a norma mais benéfica para a empresa aérea, certo? Porque na maioria dos casos, nós consumidores sairemos no prejuízo com a aplicação dessas convenções. Certo, gente? Até aqui, alguma dúvida? Ok. Então, vamos seguir aqui com os princípios ligados à atividade econômica. Aqui eu não vou me deter tanto, porque eu já falei sobre isso em outras aulas. A gente vai só agora, né, pontuar que são princípios, mas antes eu já tinha falado lá, quando falei do artigo 170, né, já tinha mencionado essas questões. Então, os princípios ligados à atividade econômica aqui são dois, né, que vêm conjugados, que são o princípio da livre concorrência e o princípio da defesa do consumidor. Então, aqui a gente usa o 170, né, o caput, junto com o inciso 5, como a gente já viu lá em outros momentos, né, quando eu falei sobre as regras constitucionais, né, que tratam especificamente de direito do consumidor. Então, aqui, mais uma vez lembrando, né, o artigo 170, que é o principal, né, que rege as atividades econômicas no Brasil, prevê a livre concorrência. Então, mais capitalista do que isso não tem, né? Então, a nossa Constituição é bem capitalista, porque ela prevê a livre concorrência. Então, todos os empresários são livres para empreender, desde que, claro, o seu ramo de negócio, como eu já falei aqui, não seja ilícito, não seja proibido pela lei, né? Sendo permitido ou sendo tolerado, né, pela lei, então, pode qualquer ramo de negócio. Agora, todo ramo de negócio, todo empreendimento tem que obedecer a esse ponto específico, que é a defesa do consumidor. Então, tem que se observar as normas de proteção ao consumidor para que essa atividade, né, não fira os direitos dos consumidores. Isso aqui, né, trazendo para a discussão doutrinária, é representado, né, como princípios relacionados à garantia do binômio qualidade mais preço, ou seja, melhores produtos ou serviços a iguais ou menores preços. Então, essa é a ideia, né, que gira em torno desses princípios: livre concorrência e direito de defesa do consumidor. Então, a ideia aqui é que os fornecedores de produtos e serviços ofereçam, né, disponibilizem no mercado produtos de boa qualidade e com um preço justo, certo? Então, os melhores produtos possíveis a preços justos, né? O menor preço possível, né? Um preço que seja ali razoável diante da qualidade daquele produto e que não traga, né, cobranças abusivas. Essa é a ideia básica, né, dos princípios ligados à atividade econômica em relação ao fornecimento de produtos e de serviços. A questão do melhor produto ou serviço diz respeito ao bem com maior segurança, eficiência, durabilidade, economia de uso, menor índice de quebra ou de vício, menor possibilidade de acidente ou de defeito. Então, quando se fala no melhor produto ou no melhor serviço possível, vai se dizer, né, vai se referir, vai haver essa referência a essas qualidades que devem constar nesse produto ou nesse serviço. Um produto ou serviço seguro, né, que ofereça ali condições básicas de segurança. Um produto que seja eficiente, ou seja, que realmente cumpra os fins para os quais foi designado, foi destinado. Durabilidade, ou seja, que seja durável, né, que não seja descartável ali dentro do seu uso, né, designado, ou que dure o máximo de tempo possível, se for descartável. Economia de uso, então, a questão aqui da sustentabilidade hoje, né, aparece bem com isso, né? Então, quanto mais econômico for o uso desse produto ou do serviço, melhor para o meio ambiente, para a preservação, né, da própria natureza e para, né, garantir um consumo consciente e sustentável. Menor índice de quebra ou de vício, ou seja, produtos que não vão quebrar facilmente
ou só vão quebrar em situações específicas, e mesmo que quebrem, né, tragam segurança para o consumidor, né, não fiquem soltando partes ali, né, tem formas de garantir a quebra, né, para não ferir o consumidor, ferir o mínimo possível, tem, né? Desde louças quebráveis até placas de trânsito, tem várias formas aí, né, de se usar materiais, né, que façam com que essa quebra não gere tantos danos para o consumidor, gere o mínimo possível. Que aí entra na menor possibilidade de acidente ou de defeito, né? Para evitar o fato do produto, exatamente. Depois eu falo melhor disso, né? Mas é isso, né? A ideia de evitar os acidentes, os defeitos que vão atingir o produto ou serviço, né? E se atingir, né, que se busque as melhores formas de resolver esse problema, né? Quanto ao preço, este deve ser justo, não podendo ser abusivo, ou seja, o fornecedor não pode repassar ao consumidor os riscos do empreendimento, nem pode alterar unilateralmente o valor de um produto ou serviço já contratado previamente, a não ser em casos específicos determinados pela lei. Aí aparecem duas situações, né, bem amplas. Primeiro, em geral, o fornecedor ele tem que assumir os riscos do seu empreendimento e ele não pode passar para o consumidor, ele não pode passar para o consumidor os riscos totais do empreendimento, porque o fornecedor tem que saber que tem riscos, tem despesas, né? E essas despesas fazem parte ali, né, do seu empreendimento. Então ele vai repassar ao consumidor o valor do produto, o valor do serviço, né, com impostos e tal, mas ele não pode passar integralmente, né, para o consumidor todos os riscos, porque aí ele vai estar terceirizando sua responsabilidade, né? E, na verdade, a responsabilidade do fornecedor persiste, né? Ela existe e persiste durante aquela relação jurídica. E aí, quando se fala em determinados casos aí, que seriam, por exemplo, planos de saúde, contratos de telefonia, né, os próprios contratos de educação, né, com as faculdades, escolas e tal. Então, não pode haver a alteração unilateral desses valores, né? A ideia aqui é de que deve haver uma mínima negociação, a depender do ramo do empreendimento, tá? Porque essas regras variam muito de categoria para categoria. Às vezes, por exemplo, quando é o caso de um plano de saúde, o aumento, né, do valor do plano de saúde, ele é autorizado pela ANS, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Se é, por exemplo, o caso dos contratos de telefonia, não há regras específicas para isso, então pode haver alteração lá, mas a ideia é que haja uma comunicação prévia, né, para o consumidor para que ele aceite ou não o aumento, né? E aí, como é contrato de adesão, não dá para discutir muito, né? Geralmente é para você dizer, olha, concordo, vai ter o aumento, fazer o quê? Ou dizer não concordo e vamos rescindir o contrato, né? No caso da educação também não tem uma regra específica que proíba, né, aumento de mensalidades ou aumento de matrículas. Mas a ideia é que essa comunicação seja feita com antecedência e que também, como é um contrato de adesão, o aluno, né, o discente ou o pai dele, porque eu estou falando aqui de maneira ampla, né, desde a pré-escola até a universidade, então pós-graduação, enfim, então que seja o responsável, né, o pai, a mãe, ou a própria pessoa, né, o próprio aluno que vai escolher, optar por manter o contrato e, enfim, ter que pagar o valor a mais, ou rescindir o contrato e buscar outra instituição de ensino. Isso varia muito, né, de categoria para categoria, mas a ideia é que não pode haver aqui a determinação unilateral, né? De um dia para o outro tem um aumento, não tem explicação do motivo e nada mais, né? Então a ideia não é essa, basicamente. Então tudo isso gira em torno desses princípios, né? Livre concorrência, mas tem aqui a liberdade não é ampla, total e irrestrita, tem regras a ser seguidas e aí tem que se basear nessas questões que são relacionadas à defesa do consumidor. Então, não é colocar qualquer preço lá no mercado e deixar que, né, o livre mercado cuide disso. Não é bem assim aqui, né? Então, nesses casos, é preciso também obedecer a essas regras específicas, né, a esses princípios básicos de defesa do consumidor, para evitar relações abusivas, para evitar contratos abusivos que depois vão gerar danos para os consumidores, certo? Professor, é basicamente a boa-fé objetiva, né? Essa parte da defesa do consumidor. Vai entrar lá na confiança, transparência, boa-fé, que são os princípios que vêm
derivados justamente desses mais amplos, né? Que a gente vai ver na sequência, que são os princípios do direito do código, né, do consumidor. É exatamente isso. Aqui temos o princípio da eficiência, né, que vocês já estudaram no direito administrativo, né? Está lá no artigo 37 caput e artigo 175, inciso 4º da Constituição. Nesse caso especificamente aqui, quando falamos em eficiência no direito do consumidor, estamos nos referindo a serviços públicos, certo? Então, o princípio da eficiência, quando ele é discutido aqui, ele está ligado aos serviços públicos. E aí já fica uma dica, né? Depois eu vou falar melhor disso, mas serviços públicos, alguns deles têm incidência do CDC, né? São serviços de consumo. Não todos, alguns, mas existem, né? Serviços públicos que têm ali a proteção do consumidor. Então, quando se fala em serviços públicos, é que vamos tratar aqui do princípio constitucional da eficiência. Já no caso das atividades privadas, o que temos é o seguinte: o dever de eficiência é considerado como intrínseco às atividades privadas. Então, aqui a gente não discute tanto o princípio da eficiência quando falamos de atividades privadas, né, de serviços privados, etc., porque a gente já subentende que toda atividade privada tem como um de seus objetivos fundamentais a eficiência. Então, não se discute aqui muito a eficiência nas atividades privadas, porque já se presume que ela exista, né, em cada atividade dessas. Já nos serviços públicos, por razão desse princípio, né, expresso lá no artigo 37 e no 175, aí nós vamos discutir isso, porque é uma discussão que vem lá do direito administrativo e tal, isso reflete também aqui no direito do consumidor. Então, tratamos disso aqui, mas especificamente quando falamos de serviços públicos, certo? E chegamos aqui ao 8º princípio dos princípios constitucionais que incidem aqui no direito do consumidor. Temos o princípio da publicidade, que está previsto em vários trechos da Constituição, né? Artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2, parágrafo 4º também, do mesmo artigo. Artigo 22, inciso 29, artigo 5º, inciso 60 e artigo 37, caput, parágrafo 1º da Constituição. Aqui é preciso destacar o seguinte: vocês vão ouvir falar muito dessa questão de publicidade e propaganda aqui, né, no direito do consumidor. E no caso específico da Constituição, não há distinção entre os vocábulos, né, publicidade e propaganda. Então, ora você vai ver na Constituição a palavra publicidade, ora vai ver a palavra propaganda. Só vai haver uma distinção maior, né, quando a gente for mais a fundo, porque quando se fala geralmente em propaganda, vai se falar em algo voltado para a atividade pública. Geralmente propaganda é aquela governamental, propaganda do governo, né? E publicidade entra mais na esfera privada, do mercado, etc. Mas a Constituição não faz essa distinção. Então, na Constituição não interessa tanto lá se aparece publicidade ou propaganda, porque o sentido é o mesmo, né? Não houve essa preocupação lá quando fizeram a Constituição em 88. Bom, aqui a publicidade ela tem um pouco de, né, tem algo parecido com a solidariedade, tá? Porque ela deve sempre obedecer aos princípios éticos, devendo condizer sempre com a verdade para não induzir o consumidor a adquirir aquele produto ou serviço com finalidade diferente à qual se destina. A ideia aqui também é que, a princípio, né, num primeiro momento, a publicidade ou propaganda é um dever ético, é um princípio ético. Mas, diferentemente da solidariedade, existem regras que são muito claras aqui, que vão trazer a possibilidade de punição para quem pratica os tipos de publicidade que são irregulares ou ilícitos. Porque a gente vai ver mais à frente que existe a publicidade enganosa, a publicidade abusiva, né? A abusiva geralmente é mais grave do que a enganosa. Então, tem essa questão relacionada aqui a esses pontos. O Lucas está dizendo que aprendeu no curso do Senado que propaganda é informativa e publicidade é com intenção de ser lucrativa. Exato, né? Tem isso.
Por isso que se associa mais a propaganda, né, à questão da esfera governamental, né, que seria mais com esse objetivo. Apesar de que algumas propagandas, algumas publicidades privadas têm esse objetivo também. E a publicidade é mais com a intenção de lucro mesmo, mas depois a gente vai ver que tem outras divisões aí nesses tipos de publicidade, né? E o Afrânio falando aqui daquela famosa marca de sanduíches, né, de fast food ou junk food, que é enganosa. Não só ela, viu? Várias outras seguem o mesmo caminho. Então, a publicidade aqui, né, ela traz essa questão do dever ético e tal, mas não é só um dever ético, ela vai mais além do que a solidariedade, né? Porque aqui existem regras no direito do consumidor que vão trazer a punição, a possibilidade de punição para quem pratica publicidade enganosa ou abusiva, né? Só distinguindo aqui, a enganosa é a que geralmente induz a gente, né, nós consumidores, a erro, e a abusiva é a que vai mais além, né, porque ela passa a ter um caráter realmente danoso do ponto de vista, por exemplo, de ser algo ofensivo, né, a minorias, né, a determinadas pessoas, a determinadas categorias de pessoas. Então, pode ser uma propaganda sexista, né, ou seja, que traga ali machismo, misoginia, pode ser uma propaganda homofóbica, pode ser uma propaganda racista e assim por diante. Então, isso pode acontecer aqui e aí vai mais além, né? Porque na publicidade abusiva, geralmente existe até uma situação que pode levar à prática de crimes, né? Mas aqui, especificamente para o direito do consumidor, ela sempre é danosa e vai trazer danos morais, né? E além, claro, do que pode trazer como danos materiais, nada impede, né? Mas geralmente vai trazer mais danos morais aqui, no caso da abusiva, certo? Então, esses são os princípios constitucionais que incidem aqui, né, em relação ao direito do consumidor, certo? Então, são esses 8 os principais, né, que sempre são aí comentados pela doutrina e são sempre utilizados nos principais julgados do STJ e dos tribunais estaduais, certo? Alguma dúvida, gente, sobre esses princípios? Ou mais alguma dúvida? Bom, falta menos de 1 minuto aqui para encerrar a primeira parte, então eu vou para aquele intervalo básico aqui para gravar esse trechinho da aula. Me aguardem que eu volto em instantes, então até já.